sou a Alanis. Eu sou a Luana. Hoje, em mais um episódio do projeto Vozes Femininas, entrevistaremos a Emily, da Develop Girls, um grupo de 4 mulheres que buscam engajamento e visibilidade para as mulheres na área tecnológica. Oi, Emily, tudo bem com você? Oi, Emily. Oi, prazer. Agora nós iniciaremos com algumas perguntas para a Emily sobre toda a carreira profissional dela. A primeira pergunta é: como funciona o Develop Girls? Conte um pouco desse trabalho para a gente. Bom, nós somos em 4 meninas, 3 aqui do Mato Grosso do Sul e uma do Ceará. Não somos todas desenvolvedoras, inclusive falar um pouquinho sobre mim primeiro. Eu tenho 26 anos e eu trabalho com desenvolvimento de software já fazem 3 anos. Aí temos a Laís, que é a fundadora do Dev Girls, e ela também é desenvolvedora. A gente tem a Gisele, do Ceará, que agora ela trabalha como analista de testes, acho que ela trabalha com produto também. E a gente tem a Júlia, que é daqui de Campo Grande também, e ela é analista de marketing. Então, a gente tem um grupo bem variado. E a gente se juntou ali, quem fundou foi a Laís, na verdade. Começou como um projeto de TCC em 2017, e ela começou juntando dados sobre a quantidade de mulheres trabalhando em tecnologia, fazendo uma pesquisa mesmo, e criou um website. E depois, com esses dados, com a pesquisa, em 2020, ela começou a agitar o projeto de novo, conseguiu o primeiro emprego na área, e começou a movimentar, durante a pandemia, algumas lives, trazer conteúdo sobre tecnologia, um conteúdo técnico. E aí o projeto foi crescendo. E aí, atualmente, a gente organizou alguns eventos. O nome do evento anual é Mulheres que Mudam o Mundo com a Tecnologia. A primeira edição foi em 2023, então já teve 2023, 2024 e 2025. Ixi, deu branco. Enfim, estamos aí agora, atualmente a gente está com 6.000 seguidores na página, a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Recentemente a gente chamou algumas meninas para serem embaixadoras, para estar agitando essas páginas. A gente traz algumas vagas, a gente também faz algumas parcerias. Por exemplo, a gente estava com uma parceria com a Microsoft, e a gente conseguiu, através dela, sortear alguns vouchers que, acabam trazendo certificações. Então, para quem está começando, para quem já está na área, é muito, muito interessante. Que legal. Legal, interessante, assim. Top, que criou esse projeto. Que começou com um projeto de escola, né, também? Sim. Bem legal. E recentemente, eu esqueci de comentar, recentemente a gente virou uma startup. Então, a gente foi para um meio mais empresarial. Então, a gente está tentando crescer, está querendo... Já está desenvolvendo produtos, né? A gente até então só lançou um guia de currículo, mas a gente se comunica toda semana e a gente está tentando conquistar o nosso espaço. Que bom. A próxima pergunta é: como vocês ajudam as mulheres a se impulsionarem na carreira tecnológica, nesse meio virtual? Como que funciona? Como vocês ajudam elas? Os nossos eventos, eles são, o nosso conteúdo, enfim, embora não seja só para mulheres, a gente busca trazer essa representatividade dando foco para elas. Então, a gente sempre vai trazer mulheres para falar sobre a área de atuação delas. Mas a gente não limita o nosso público só para mulheres, qualquer pessoa que esteja interessada. Então, por exemplo, nos eventos, qualquer pessoa pode vir, mas as mulheres, a gente sempre vai estar convidando elas para palestrar. E aí elas falam sobre o tipo de desenvolvimento, ou, enfim, a área de atuação dela. E não é a área de tecnologia, a gente tem a ideia de que é só programação, mas não é. Existe 1 milhão de possibilidades. Então, é o que a gente costuma trazer. E a gente, como eu disse antes, a gente tem parcerias, a gente tenta trazer vouchers, tenta trazer na nossa comunidade do WhatsApp vagas. A gente tenta trazer um espaço seguro também para a gente conversar sobre. Então, por exemplo, alguém conhece um curso de engenharia de dados? E aí sempre alguém responde, então a gente faz esse espaço legal de apoio.
E nas redes sociais a gente traz um conteúdo mais técnico e também, novamente, traz essa visibilidade para as meninas. Interessante. Qual o sentimento de ver essas mulheres empreenderem? É muito bom ver as meninas crescendo na carreira delas. É muito interessante também ver o público feminino vindo nos nossos eventos e, como a professora Laís tinha dito, né? Quando eu entrei na faculdade também, era uma turma de 60 pessoas e tinha 5, 6 meninas. E hoje em dia, esses tempos eu fui fazer uma palestra também na faculdade, tipo, metade da turma era meninas. E isso já trouxe um sentimento muito, muito bom, porque a gente está conquistando esse espaço, né? Não é mais uma coisa tão estranha não é uma coisa tão rara. Então, é muito bom, e é muito bom quando alguém aparece e fala, tirei a certificação, porque a gente conseguiu uma oportunidade, e é isso que a gente tenta fazer, a gente conecta e potencializa talentos. Que legal, muito interessante. Emily, e mesmo nesse meio virtual, vocês ainda sofrem algum preconceito de gênero, mesmo que seja um âmbito para masculino, feminino, independente do gênero? Mesmo assim, com as mulheres que entram, vocês ainda veem algum preconceito que tem, de acordo com o gênero? Olha, eu acho que a gente está até que bem nisso, porque, assim, a gente quando vê alguma coisa, algum comentário, a gente ignora porque a gente sabe que a nossa causa é muito mais importante para, tipo, uma pessoa ali que está criticando de alguma forma, tem 10 que a gente está ajudando. 10 não, 100, né? Não tem tanta gente criticando. Mas, assim, eu acho que, graças a Deus, hoje em dia, o preconceito é uma coisa muito mais... Graças a Deus, não, né? Que horror. Mas é uma coisa muito mais velada, muito mais estrutural, assim, da sociedade. Tipo assim... eu acho que as pessoas têm um pouquinho mais de noção, mas são coisas bem, bem sutis, assim, são comentários, ou de achar que ali não é o seu lugar, sabe? Mas, em geral, assim, nas nossas redes, a gente não, graças a Deus, a gente não sofre tanto hate, digamos assim. Entendi. Que bom que nessa área tá mais velado, tá mais afastado esse problema. Que bom. Isso também já responde a próxima pergunta, né? Que seria como que vocês lidam com essas críticas, com essas pessoas que vêm no perfil de vocês só para fazer comentários ruins, né? A gente ignora, assim, denuncia, bloqueia, porque, como eu disse, a gente sabe que é muito mais grande, né? Muito mais grande é ótimo, muito maior do que isso. É muito maior do que um comentário desnecessário. Muito bem. A próxima pergunta dentre todas as dificuldades que vocês, em grupo, já passaram dentro do Developer, o que motivou vocês a continuar? A tentar buscar ainda, ir atrás desse rendimento de vocês, de continuar o grupo? A gente vê, assim, espaço para conquistar, entendeu? A gente vê que hoje em dia se fala muito sobre esse espaço que as mulheres estão ganhando, não só na tecnologia, né, mas no mercado de trabalho em geral. Então, a gente viu, a gente já estava na causa apoiando, querendo trazer esse espaço, e a gente viu uma oportunidade para crescer como empresa. Mas todas nós ainda temos os nossos empregos formais, né? Então, a gente está aí atuando na nossa vida pessoal, e a gente continua ainda se dedicando ao DevGirls por fora. Perdão, a pergunta que motivou a gente a continuar, né? É ver justamente crescer, ver que as pessoas estão engajando, ver que muitas mulheres, muitas meninas estão conquistando esse espaço, né? Que antes, como eu disse, antes era 5 meninas e agora a gente já vê metade da turma, e ver que também essa questão de gênero já não é tão relevante no sentido de, assim, você é uma profissional, a profissional vir antes do gênero, entendeu? O que você sabe tecnicamente, o que você estudou, o que você se esforçou ali, é mais importante do que se você é homem ou mulher. Acho que é esse o espaço que a gente tenta conquistar. Muito bem.
Emily, na sua opinião, a mulher ainda é desfavorecida na área de trabalho e de contratação? Como que você acha isso? Então, eu acho que sim. Nós, todas as meninas da equipe, já vivenciamos situações assim chatinhas no dia a dia, já atuando em empresa ou em projeto, situações de tipo duvidarem da sua habilidade técnica por você ser mulher, ou achar que você precisa estar numa área mais, digamos, artística. Eu mesma já passei pela situação de falarem que eu e a outra menina que estávamos na equipe devemos estar fazendo design, porque a gente era mulher, então, tipo assim, não tinha capacidade de fazer o programa em si, o código. Também já falaram que a gente devia estar anotando as coisas, porque a letra de mulher é mais bonita, tipo assim, e essa ideia vem quase de um papel de secretária, né? Tipo, a menina toma notas. E é umas situações assim, comentários assim, ou os homens, às vezes, mas isso aí já é cultural, né? Começam a se unir, conversar, e, tipo, não te incluem na conversa. E, assim, né, você tá ali no seu trabalho para trabalhar, né? Então, essas coisinhas dá para ignorar, mas você não deixa de ver o que está acontecendo. Sim. E numa questão de oportunidade, podem acabar dando preferência para contratar homens. Já me perguntaram em entrevista se eu tinha intenção de engravidar, de ter filhos, e, tipo, não pode fazer essa pergunta. Depois eu descobri que não pode, porque para a empresa é ruim, digamos assim, se contratar uma mulher e ela engravidar, ter filho. Mas não podem perguntar isso. Eu não sei se é contra a lei, se eu não me engano. Então, existem essas situações, eles podem acabar dando preferência para contratar um homem justamente por conta disso. E outros motivos, por acharem que não é seu lugar, por achar que você devia estar em casa cuidando dos seus filhos. E nada a ver. Pois é. Eu vi que ela antes ficou indignada. Mas é difícil. Assim, então, as mulheres são, assim, um pouco desfavorecidas, mas graças a Deus isso está mudando já. Essas situações, assim, que eu via mais no começo, quando eu estava entrando, e hoje em dia, igual eu falei, o que vem primeiro é o profissional ali, se eu consigo fazer as coisas ou não. Eu vejo que as equipes que eu trabalho são mais diversificadas. Existe também várias iniciativas de várias empresas grandes de ter essa diversidade, então eles estão contratando mais mulheres, e não está sendo mais tanto uma questão, mas quando eu entrei era eu e mais 2 meninas numa turma de 25 meninos na empresa mesmo. Então, eu vejo que isso está mudando já, mas ainda existe todo um viés aí social. Emily, agora a última pergunta. O que o meio digital ainda tem a melhorar para favorecer as mulheres? Em âmbito municipal, estadual, pode até ser no mundo. O que a gente ainda precisa? O que a sociedade ainda precisa para engajar as mulheres, independente do gênero? Eu acho que iniciativas nas escolas, iniciativas de programação, de robótica, assim, já... É porque, assim, o que acontece? Quando a gente é criança, os meninos brincam com carrinho, com, sei lá, montar coisinhas, e isso incentiva o pensamento mais lógico. E nós, mulheres, somos incentivadas a cuidar. Tanto que a gente já fez pesquisa sobre isso, inclusive, né? A gente tem os dados de que áreas de, por exemplo, fisioterapia, enfermagem, existem muitas mulheres para poucos homens. E aí, em computação, em áreas mais técnicas, é o contrário. Existem muito mais homens do que mulheres. E isso se vê ali no começo, porque a gente é criado assim. Então, eu acho que é trazer oportunidades das meninas conhecerem essas áreas e não ficar ali só nesses papéis de gênero, não só, tipo, focando nessa estrutura. Então, trazer essas oficinas, por exemplo, workshops, enfim, apresentar ali lógica,
programação, robótica, exatas, não só como uma coisa masculina, mas aproximar as meninas disso e afastar um pouquinho dessa parte de cuidado só, diminuir essa distância entre as mulheres e os homens, entendeu? Porque a lógica, a programação, a tecnologia é para todo mundo. Uhum. Então, trazer iniciativas em escolas, trazer oportunidades, talvez programas até focados em meninas mesmo, seria interessante. Que bom. Muito satisfatório ver que o desenvolvimento das mulheres dentro de áreas tecnológicas, empreendedorismo, está crescendo e está diminuindo essa diferença de gêneros, né? É bem importante. E é super legal, inclusive o nosso projeto do Vozes Femininas é um dos incentivos, né, que a gente tem de tentar favorecer, trazer essa consciência desde a escola para dentro desses pequenos projetos, né? Da gente tentar começar a mudar desde a raiz. Mas muito obrigada, Emily. Foi muito produtivo. Muito obrigada, Emily. Eu que agradeço, gente. Pelo seu tempo, tá bom? Esse foi mais um episódio do Projeto Vozes Femininas e essa foi a nossa entrevista.